Olá, meus queridos! Hoje eu quero trazer para vocês um assunto de extrema importância. Você que mesmo com os óculos bem atualizados não tem uma visão boa, você que está cada vez mais usando óculos mais fortes e não tem uma visão nítida, mesmo com essa melhor correção, esse vídeo é para você. Hoje nós vamos falar sobre o ceratocone. Afinal de contas, o que é isso? Ceratocone é uma ectasia da superfície dos olhos. E o que é ectasia? Ectasia é uma dilatação. Então, o ceratocone seria uma ectasia da córnea. A córnea é essa nossa primeira camada que temos aqui nos nossos olhos. Essa camada, ela funciona como se fosse o vidro do relógio. Ela tem que ser o mais perfeita possível para que a imagem seja transmitida aqui para o fundo do olho, para ser capturada pela retina e passada para o cérebro da melhor forma possível. Se nós temos uma dilatação nessa estrutura, a imagem vai passar muito distorcida por todo o conteúdo do olho e será percebida de forma distorcida também pelo nosso cérebro. E como que isso acontece? Como que a pessoa desenvolve essa dilatação da córnea? Muitas vezes a pessoa já tem uma predisposição genética para desenvolver a doença, ou seja, muitas vezes essa estrutura, essa córnea, ela não é um órgão tão bem estruturado e a pessoa acaba tendo uma predisposição para deformação dessa córnea. Na maioria das vezes, os casos de ceratocone, a pessoa vai ficando com a córnea cada vez mais fina, mais dilatada, em forma de cone. Por isso é que temos este nome para essa alteração, para essa doença. E o que causa isso? Além de uma predisposição, muitas vezes a pessoa tem uma alergia ocular associada. A alergia ocular já é comprovado que ela leva a um derrame de interleucinas na superfície do olho durante o processo alérgico. Esse derrame de substâncias na superfície do olho leva a um amolecimento dessa estrutura que é a córnea. E a pessoa sente um prurido, ou seja, coça os olhos com uma intensidade grande. E não sabendo que isso é prejudicial para o olho, a pessoa tende a levar as mãos e coçar copiosamente a córnea, a superfície do olho, levando à deformação dessa estrutura. Então, o que leva à deformação da córnea, no caso do ceratocone, não é só a predisposição genética, é um conjunto de fatores. É a predisposição genética associada a uma provável conjuntivite alérgica e o fato de coçar os olhos. Essa ação mecânica da mão em cima da córnea, fazendo esse ato de coçar, já está comprovado que leva a uma piora do ceratocone. Então é muito importante que a pessoa saiba, primeiro, o que é a doença. A doença, então, é uma alteração na superfície dos olhos de pessoas que têm uma predisposição que leva à deformação dessa estrutura da superfície dos olhos. E por que a pessoa não tem uma boa visão com os óculos? Porque os óculos, eles não conseguem corrigir completamente aquela alteração da superfície que leva à deformação da imagem. Ou seja, os óculos corrigem apenas parcialmente essa alteração da visão. Muitas vezes é indicado para essas pessoas, para uma melhor visão, o uso das lentes de contato rígidas. As lentes de contato rígidas gás permeáveis, elas sim podem fazer um aplanamento dessa estrutura aqui,
a córnea, e aplanando a córnea nós podemos sim ter uma melhor visão e a imagem é passada para o olho de uma forma mais regular. Sendo assim, a pessoa que tem ceratocone não pode coçar os olhos. Aliás, uma grande recomendação que nós temos é que ninguém deve coçar os olhos, porque nós nunca sabemos quem é a pessoa que está predisposta à doença e quem não está. Então, esse hábito de coçar os olhos deve ser eliminado de uma vez por todas de nossas vidas. Isso para que possamos fazer uma prevenção da doença em casos que muitas vezes não tem ninguém na família que tem alteração e a pessoa começa a desenvolver a doença. O ceratocone, na sua maioria das vezes, é uma doença progressiva. A pessoa começa tendo graus baixos e vai trocando os óculos e tendo graus cada vez mais altos. Essa doença pode estabilizar em alguma fase da vida, assim como ela pode evoluir progressivamente, levando até mesmo à indicação de um transplante de córnea. E como isso acontece? É rápido? É devagar? Cada caso desenvolve de uma forma diferente. Há casos que vão tendo uma piora lenta e progressiva ao longo do tempo, assim como temos casos que têm uma evolução rápida. O mais importante é que seja feita uma monitorização através de exames sequenciais para saber se aquele caso está progredindo ou não. O ceratocone estar em fase de progressão ou não, muda totalmente a sua conduta. Casos de ceratocone em que a pessoa tem uma boa visão com óculos e esteja estável, essa pessoa deve apenas seguir um acompanhamento médico oftalmológico. Se a pessoa já tem alterações na visão que não corrigem com óculos, mas o grau está estável, pode ser que uma cirurgia leve a pessoa a ter uma melhora da sua visão, mesmo com o uso dos óculos, como é o caso do implante dos anéis intraestromais. Hoje nós temos anéis modernos que conseguem corrigir de forma muito individualizada, muito personalizada, cada caso de ceratocone em suas especificidades. Agora, quando nós temos um caso de boa visão com óculos, de um ceratocone que está evoluindo, que através dos exames nós estamos vendo que está tendo progressão, como a pessoa tem uma boa visão com os óculos, muitas vezes não é necessário o implante do anel. Pode ser feito uma aplicação na córnea, que é o crosslink, que pode estabilizar a doença. Hoje nós temos inclusive já em estudos o crosslinking oral, que é a ingestão da vitamina B2 e a exposição solar para que a gente tenha uma estabilização da doença. Claro, o principal deve ser feito, que seja o uso dos óculos, o uso de colírios antialérgicos, evitar os alérgenos para que a pessoa tenha menos crises de alergia, além da recomendação de não coçar os olhos. Quando nós conseguimos uma boa melhora da superfície ocular, das condições para a superfície ocular, levando a uma superfície ocular mais saudável, em um olho que a pessoa deixa de coçar os olhos, não tem aquela fricção da mão em cima da córnea, com certeza nós teremos aí um caso de ceratocone que pode inclusive desacelerar a sua progressão. Então é muito importante que se saiba que o ceratocone é uma doença que muitas vezes a gente pode prevenir com medidas simples e que uma vez instalada deve ser muito bem acompanhada para que nós tenhamos a definição melhor do tratamento para aquele caso específico. Para tudo existe uma solução e um momento correto de tratar. Se você tem ceratocone ou conhece alguém que tem essa doença e quer saber mais sobre isso, me siga aqui no canal, compartilhe esse vídeo
com outras pessoas, façam aqui as suas perguntas. Eu estou aqui para resolver todas essas dúvidas e caminharmos juntos com uma melhor saúde ocular.